a parábola do fariseu e do publicano. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé e de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que deste desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esses versos. Amém. Irmãos, é procedimento necessário de todo cristão, ou de toda pessoa que deseja uma justificação, e deseja ser lembrado por Deus numa hora difícil da sua vida. Ele deve se vestir de humildade e ir na casa de Deus, ou irmos à casa de Deus para rogar misericórdia e não falar das suas obras. Tudo o que fizemos de bom, ou fazermos de bom, de edificação, e que nos alegra e que nos conforta, ainda é pouco daquilo que o Senhor já usou de misericórdia para cada um de nós. Ainda é pouco. Ocorre que sempre que entrarmos na casa de Deus é para pedir misericórdia, e não como esse aqui, apontar defeito de outros. Isto é feio, isso não é divino, isso não é de Deus. Apontar defeito dos irmãos. Porventura estamos aqui em lugar de juiz? Então o Senhor mesmo diz na carta de Paulo, dizendo: então já não é mais observador da lei, agora já é juiz. Agora você já sabe tudo, até julga os irmãos, até julga os outros. Na ótica de algum, Deus que tenha misericórdia, perto da maneira dele ver e falar, não tem ninguém que se salva, somente Ele. E olha, para ainda agravar um pouco mais, ele está pensando que vai entrar no céu sozinho. Por quê? O Espírito que está naquela pessoa não se humilha diante de Deus. Diz a palavra: todo joelho se dobrará. Entrando na casa de Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. Porque, irmãos, se nós estamos até aqui chegamos, é porque Deus guardou, viu? Ninguém pensa que é por causa do teu sobrenome, ou porque teu pai é ancião, ou você está lá da lá. Sai daí. O inimigo pega e arrasta qualquer um como uma onça devoradora. Se estamos aqui, é porque Deus guardou. Se estamos de pé, é porque Deus nos trouxe até aqui. E todo homem, observe nos livros de Salmos, as falas, as profecias, as orações, os clamores de Davi, sempre pedindo misericórdia. Sempre pedindo misericórdia. Sempre pedindo condição
da sua oração e do seu rosto ser aceito diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, nesta parábola aqui, ele mostrou quem é que diante de Deus prevalece na sua oração. Aquele, porque nós acharmos, irmãos, isto é, eu achar que eu sou bom, mas eu acho demais. Se for eu para mim medir a mim, eu ponho uma medida boa e confortável. Se eu for fazer o meu salário, ele será bom. Nós não podemos avaliarmos a nós mesmos. Todos os que se avaliam a si próprio, a sua medida é falsa. Todos que se justificam a si próprio é falso. Só é verídico e só prevalece diante de Deus aquele a quem o Senhor julga. Quem me julga, disse Paulo, é o Senhor. E eu não me sinto nada confortável de você ficar olhando a minha vida e querendo me julgar. Quem me julga é o Senhor. Irmão, esses dois aqui entrou no templo. O templo era ali, devia ter os bancos e as acomodações, tudo ali, tudo. Um entrou e começou a falar das suas obras. Olha que coisa, é tão feio a pessoa falar de si próprio. É tão feio se gabolar naquilo que acha que é tanto, enquanto os outros que estão ouvindo diz, não é nada disso, é tudo diferente. Então, irmão, o conselho da palavra nesta noite é muito simples, agradável, gostoso de ouvir. Gostoso de ouvir. Pensou, irmão, chegar diante de Deus pedindo misericórdia. Isto é divino. Sabe por que o irmão pede misericórdia? Porque você tem o Espírito de Deus. Sabe por que Deus te releva os erros que nós praticamos? É porque nós temos piedade. É porque nós submetemos à vontade de Deus e me perdoa que eu estou errado. Este aqui dizia, olha, a palavra aqui já começava, o Senhor já deu uma pegada aqui boa. Aqueles que confiam-se em si mesmo, confia-se só em si mesmo, quer dizer, ele é ele, para ele e por ele, só. Eu meço, eu faço, é isso e aquilo, a minha medida é essa. E ele disse ainda, crendo que eram justos, esse achando que os outros confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, olha a palavra, crendo, mas não eram, crendo que era justo, mas não era. Uma coisa é o irmão, eu creio que é isso alguma coisa, e não sou, uma vergonha, é feio, indecente, isso não se faz. Então, crendo que eram justos, aí praticavam o quê? Sou mais do que ele, desprezo ele, deixa ele para lá, não preciso dele. Afrontando o seu irmão no templo. Ele chegou precisando da misericórdia de Deus e, no entanto, falava do seu irmão. Errou. No templo, ele foi acusar o seu irmão e disse assim, o fariseu estando consigo, disse, graça te dou, ó Deus. E essa graça te dou, ele não dava graças a Deus também. Graça te dou, ele fazia isso para a plateia ouvir. Graça te dou, por certo dava um ênfase na voz, uma soltura de voz mais alta, para todos escutar. Olha como ele diz, graça. Mas aquela graça te dou não era para Deus, era para ele mesmo,
o ego de vaidade dele. E isso acontece. Vocês querem ver? Testemunhança. Tem aqueles que testemunham. Porque eu orei, porque eu fiz, porque eu visitei. Deus me deu o dom. Eu tenho esse dom. Eu fui lá em missão. Eu levei cesta básica. Dei comida para não sei quanto. Construí a igreja. Só falou de si próprio. Não agradeceu a Deus. Só contou de si próprio. Isso é na oração, na testemunha. E na oração também a mesma coisa. Na oração a mesma coisa. Em vez de agradecer, pedir o que precisa, fica mostrando que tem conhecimento. E cita parte da Escritura. E isto e aquilo. Não está orando a Deus. Está alimentando o seu ego vaidoso. E outros na oração ainda. Em vez de pedir, exortam. Em vez de, Senhor, pedimos por isso, é porque a tua palavra, se tu fizer isso, o pequenininho vai ser abençoado, a benção vai chegar. Começa a exortar. Hora de exortar é hora da palavra. Hora da oração é oração de petição. Quer exortar na hora da palavra. Quando quer exortar na hora da oração. Isso tem. Pode observar. E não é um só, não. Para todas as igrejas tem os figurinhas. Desse jeito. Não sabe pedir na humildade, mas sabe que quer mostrar conhecimento e até fazer exortação. Outros, numa oração, diz, abençoa esse cooperador nosso, esse ancião, que ele está triste, que ele está abatido, e a casa da família dele, da casa dele, ajuda ele que ele está sem força, a irmã dele está abatido, a irmandade tudo acompanha. Leva direto o pedido a Deus, sem mencionar ninguém, sem querer proteger ninguém, a oração pura, a oração santa. E este aqui então disse, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Quer dizer, eu sou diferenciado. Deu para entender? Mostrando, eu não sou como os demais homens, eu sou diferenciado. E eu tenho uma benção, esse não tem, esse aí. Então eu não sou como os demais homens. Já chamou os outros de ladrão, roubadores. Nem começou a orar, já começou a acusar e jogar tranqueira na vida dos outros. Olha que conselho tem aqui, irmão. Roubadores. Ainda injustos. Eu sou justo. Aquele é o roubador, aquele é o injusto, e aqui para frente ele de casca mais ainda. Injusto e outro, adúlteros. Ele não era adúltero. Ele não era adúltero. Ele falava que não era. Mas quem sabia se era ou não era é o Senhor. Mas essa fala, ele não estava falando para Deus. Ele estava falando para a plateia. Eu tenho que falar que eu não tenho pecado. Vocês estão vendo como que é? Como o espírito engana. Ou a pessoa que quer se demonstrar, passa por situações, irmão, difícil. Querer acusar os outros, ou fazer uma escadinha para subir mais nas costas dos outros. Para com isso, irmão. É algum que às vezes, Deus que tenha piedade, para poder conversar alguma coisa, é só falar mal dos outros. Fala mal dos outros, fala mal deles, fala mal daquele. Parece que ele é o mais santo de tudo. E isso às vezes vai na orelha dos anciãos. Vem na minha, vem na tua, vem na outra. Cuidado aqui, ó. Ele é santo. Você vai ver como ele é santo. O dia que você, ou que o irmão apresentar ele para um ministério,
Aí você vai ver quem é ele. Então diz aqui a palavra: injusto, adúltero, e nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Essa coisa de dízimo de quanto possui, também diante de Deus, Deus precisa de dízimo. O que Deus quer é o nosso louvor. O que Deus quer é a nossa gratidão por toda a obra que Ele fez em nosso benefício, trazendo o Salvador ao mundo, trazendo a vida eterna para nós. Esse é o dízimo que nós devemos dar a Deus. A gratidão de coração. Deus não precisa de dinheiro. Sabe o que precisa de dinheiro? A igreja, para comprar um terreno, para dar comida para os pobres. É isso aí. Aqui não tem salário, nenhum dos servos é assalariado. Então vocês podem ver, irmão, a benção que a obra de Deus tem é muito grande, que nós não temos contenda por causa de salário, porque ninguém aqui é assalariado. O único salário que Deus determinou e deixou é vida eterna, e que não está na nossa mão, está na mão dele. E que também tem isso, que ninguém sabe quem vai ser salvo ou não. Tem que ser fiel até o fim e esperar a abertura da porta, se ela abre ou se ela fecha. Uma das grandes bênçãos, querida Irmandade e povo que estão ouvindo por muitos lugares, uma da grande benção que nós temos no nosso meio é o ministério não ser assalariado. Cada um que trabalhe a sua aposentadoria, a sua atividade, o seu comércio, ou a sua escola, onde aprendeu, onde trabalha, onde milita, cada um ganha o seu pão. Se dá para ganhar mais, trabalhe mais, ganhar mais. Não dá para ganhar tanto, mas dá para comer, está muito bem. É isso aí. A igreja não vai te dar nada. Sabe o que a igreja vai dar? O dia que tiver dificuldade como um pobre, e que não tem o que comer, e que precisa ser atendido, e que Deus pôr no coração dos diáconos para orar e buscar a guia de Deus de te mandar alguma comida, isso sim, mas não é para a vida inteira, é para 3 meses, 6 meses, até que desenrosque. Acabou? Pega o 8. Paulo falou aos Tessalonicenses: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Não é gostoso escutar isso? Você não quer trabalhar, não? Então também não come. Dá para fazer isso? Não dá. Então, meu filho, pega o que tem que fazer, sai cedo e vai ver o que tem que fazer. E não vem vazio em casa que a molecada pega alguma coisa. Louvado seja Deus. Então, todas as vezes que chegarmos na igreja, é essa a nossa fala: tem misericórdia de mim. O outro, com 3 palavras, diz: tem misericórdia de mim, pecador. E nem olhava para o céu. Pediu, e no que ele pediu, disse Jesus Cristo: quem que saiu justificado? O que se justificava ou o que pediu misericórdia? Os discípulos disseram: o que pediu misericórdia. Isso mesmo. Peça misericórdia, que a misericórdia está no teu e no nosso caminho. Deus seja louvado.